bom dia para você aí de casa nessa quarta-feira, 16 de maio. Confira os destaques da edição de hoje. Câmera em capacete grava assalto a motociclista. Médico perde o controle por falta de estrutura em posto de saúde. Triplex atribuído a Lula é rematado nos minutos finais do leilão por empresário de Brasília. Polícia identifica ambulância clonada que atendia pacientes no interior de São Paulo. E nova pesquisa descobre que células do leite materno são capazes de incentivar outras no organismo do bebê a protegê-lo contra doenças causadas por vírus e bactérias. O RF com você está apenas começando. E daqui a pouco, você já sabe, tem a reportagem do dia, né? Hoje vou mostrar aqui no RF com você tudo sobre um problema comum no dia de hoje. O uso excessivo das telas. Você sabia que usar por muito tempo aí celulares, tablets e outros objetos como esses pode prejudicar a visão? Pois é, uma oftalmologista vai estar aqui no estúdio para nos mostrar qual o jeito correto aí de usar e por quanto tempo é possível ficar diante das telas sem prejudicar a visão. Dessa quarta-feira, você vai ver imagens impressionantes de um assalto ao motociclista. Uma câmera no capacete da vítima gravou tudo. 2 segundos. Mesmo sem ter reagido, o dono da moto é baleado. O motorista que passava pelo local oferece uma avaliação médica e foi liberado. Um momento muito ruim, entendeu? Porque realmente ele entregou e foi baleado, né? Graças a Deus, né? Ele tá vivo. Felipe Valeriano, de 18 anos, que estava na garupa, e Franklin André, de 19, o piloto. Franklin participou do roubo a uma joalheria em fevereiro, na cidade de Araruama, no estado do Rio. Eles estão foragidos. E no Espírito Santo, um médico teve um surto em um posto de saúde. O motivo? A falta de estrutura do local. As imagens mostram quando ele retira gavetas e joga no chão. Veja como o consultório ficou depois do tumulto. Na hora, 80 pessoas aguardavam atendimento. Ele teve um surto, mas daquele que vem acumulando até a hora que você explode. Se o dia que eu explodir, eu quebro tudo. O posto está em reforma, os consultórios estão sendo improvisados. Testemunhas contaram que o clínico geral Aurédio Couto, que atua há 30 anos nessa unidade básica de saúde, chegou ao trabalho e não encontrou lugar para atender os pacientes. Não me causou surpresa. A situação das condições de trabalho na saúde hoje tem levado vários profissionais da saúde ao adoecimento mental, assim, com afastamentos de depressão, de surtos, de síndrome do pânico. O Sindicato dos Enfermeiros já registrou várias queixas por agressão. Este vídeo mostra a recepção cheia num pronto-socorro da Grande Vitória. Pacientes ameaçam invadir a sala de triagem. O Sindicato dos Médicos já visitou postos de saúde de todo o Espírito Santo e concluiu que 70% das unidades estão em péssimas condições. Outro registro mostra um hospital no norte do Espírito Santo. Corredores lotados, paredes descascando, pacientes e acompanhantes dividindo a mesma maca. Em Viana, na Grande Vitória, foram encontradas caixas de seringas vencidas. O direito à saúde é um interesse social, então a sociedade precisa repensar o espaço que a saúde ocupa nas nossas vidas e na pauta social. E nos minutos finais do leilão, o triplex atribuído ao ex-presidente Lula, ao empresário de Brasília, arrematou o imóvel. A pedido da Justiça, essas 2 corretoras de imóveis de Guarujá avaliaram o triplex. Elas não puderam entrar porque não tinham autorização judicial. Mas viram essas fotos da cobertura de 215 metros quadrados. São 4 quartos, móveis planejados em todos os cômodos, elevador privativo que liga os 3 pavimentos, além de piscina e churrasqueira. Os móveis da área externa já apresentam sinais de ferrugem. Um dos principais atrativos do apartamento é a localização. Um imóvel desse frente pro mar é muito mais caro do que se ele tivesse aqui uma quadra para trás ou 3, sem vista nenhuma, cairia
quase metade do valor. O pregão foi aberto em março e recebeu o primeiro lance quase 2 meses depois, apenas um dia antes do término. Mas o interessado desistiu. Um novo comprador fez lance menos de 5 minutos antes de encerrar o leilão. Uma empresa de Brasília, com perfil identificado como Guarujá Par, de propriedade do empresário Fernando Costa Gontijo, arrematou o triplex por R$2.200.000, além de R$110 mil de comissão. O comprador também terá que pagar uma dívida de quase R$50 mil de condomínios atrasados. E mais criminosos, dessa vez ligados ao tráfico de drogas, foram presos pela Operação Lava Jato. Carlos Alexandre de Souza Rocha, o Ceará, movimentou cerca de 140 milhões de dólares com a venda de cocaína entre 2014 e 2017. A investigação descobriu o esquema depois da prisão de Luiz Carlos da Rocha, o Cabeça Branca, considerado um dos maiores traficantes da América Latina. Ceará operava uma espécie de banco de dinheiro sujo, recebia lucro de vários tipos de crimes e depois distribuía os valores entre os beneficiários dos esquemas, inclusive políticos. O doleiro atuava como braço direito de Alberto Youssef, um dos principais operadores dos desvios na Petrobras. Na Lava Jato, Ceará fez acordo de delação premiada e citou políticos como os senadores Fernando Collor de Mello, Aécio Neves, Renan Calheiros e Randolph Rodrigues. Agora, notícias do interior de São Paulo. Foi inaugurado em Campinas o Centro de Distribuição de Medicamentos e Insumos da rede Mário Gatti. O prefeito de Campinas, Jonas Donizete, e demais autoridades da cidade se reuniram na manhã de hoje para a entrega oficial do Centro de Distribuição de Medicamentos e Insumos da rede Mário Gatti. O espaço foi reformado e totalmente readequado para qualificar o processo de distribuição. A obra, que teve início em outubro, custou R$800 mil, sendo 300 mil de recursos próprios da prefeitura e 500 mil da empresa responsável pela gestão da unidade. O atendimento agora vai contar com a ajuda da tecnologia para evitar principalmente desperdícios. Esse processo é um processo que já tem 3 anos e meio em andamento dentro da estrutura do Hospital Mário Gatti. Nós não tínhamos um espaço adequado, mas o processo em si já estava sendo implementado. Com esse processo agora, com essa inauguração, com essa abertura desse novo espaço para o Centro de Distribuição Logística, nós estamos agora capacitados a fornecer de uma maneira mais adequada para as nossas unidades todos os insumos que aqui nós armazenamos. Inclusive com uma dose, uma máquina que faz a unitarização de dose. Um hospital, que na verdade agora são 2 hospitais de grande porte, ele compra em grande quantidade. Por exemplo, são caixas e caixas de ampolas de alguma medicação. Então agora nós temos como unitarizar essa ampola para que a gente possa fornecer individualmente. Antes nós não tínhamos dessa maneira e agora nós temos qualidade, controle integral desde a entrada do insumo até o consumidor final, que é no caso o paciente. O novo espaço já conta com 120 mil itens cadastrados, entre medicamentos e insumos. Com o centro de distribuição, a rede Mário Gatti vai ter controle de tudo que é fornecido e assim gerar uma economia de R$2,5 milhões ao ano. Nós fizemos uma inauguração simbólica hoje, mas já está há alguns dias funcionando. E isso tem gerado, desde que nós começamos a implementar esse sistema, uma economia de R$2,5 milhões. Então, são coisas boas. Primeiro, remédio que as pessoas precisam. Segundo, evita desperdício e controla também o prazo de validade dos medicamentos. E às vezes, por exemplo, o que acontece muito? Você precisava abrir um remédio, dava uma dose para um paciente e depois perdia a validade daquela outra dose porque ficava aberta, alguma coisa assim. Agora não. Cada paciente recebe estritamente aquilo que precisa do remédio e aí é guardado de forma bem armazenada para servir para outra pessoa. A iniciativa faz parte da ação Campinas em Movimento, 50 dias de entregas, e era um pedido antigo da instituição de saúde, já que o local que antes abrigava a distribuição não tinha estrutura adequada para o serviço. Em janeiro de 2015 foi entregue ao prefeito municipal um processo
chamado Plano Diretor de Obras do Hospital Mário Gatti. Esse Plano Diretor de Obras previa que a gente pudesse deslocar das áreas chamadas assistenciais às áreas de apoio. Então nós procuramos encontrar alternativas dentro da própria espaço físico que o Hospital Mário Gatti possuía para implementar essas áreas de apoio. Então o que nós estamos entregando agora é exatamente esse espaço. O espaço anterior era um espaço inadequado, era um teto, por exemplo, muito baixo, não respondia e não conseguia fazer frente a todas as necessidades, por exemplo, de armazenamento definidos pela vigilância sanitária. Agora não, nós temos uma estrutura totalmente adequada e 100% integrada ao hospital. E membros do Colégio Brasileiro de Nutrição Animal discutiram em Campinas a saúde de animais de extinção por meio da alimentação. Vinícius Boer traz as informações. O evento, promovido pelo Colégio Brasileiro de Nutrição Animal, reuniu veterinários, estudantes de pós-graduação e profissionais da área. O objetivo do fórum foi debater a saúde dos animais de estimação por meio da alimentação. Esse ano nós ampliamos esse evento, criando um pré-evento com a parte de nutrologia ou nutrição individualizada. Por quê? Uma empresa de ração, ela se importa com a nutrição, ela quer fazer um produto, que é aquele saco de alimento que a gente compra, né? Que atenda a necessidade alimentar de um grande número de animais. Mas hoje, os proprietários, né, dos cães e dos gatos, cada vez mais, eles estão querendo uma atenção ao animal que ele tem. Então, eles têm ido à clínica veterinária, onde eles querem que o veterinário faça um balanceamento, às vezes uma dieta caseira, né, um alimento diferente. No fórum, que aconteceu na Expo Dom Pedro, membros do CBNA lançaram a Sociedade Brasileira de Nutrição Clínica de Cães e Gatos. Nós estamos lançando hoje a Sociedade Brasileira de Nutrição Clínica de Cães e Gatos. E o objetivo dessa sociedade é dar apoio ao médico veterinário e também um outro profissional importante, que é o zootecnista, que querem se dedicar à nutrição, ao suporte individual alimentar de cães e gatos. Bom, eu falei no início da reportagem extinção, mas é estimação. E o fórum continua amanhã e quinta. O passo a passo para participar está no site www.cbna.com.br. E um jovem furtou um imóvel em um condomínio de luxo em São Paulo. Ele levou cerca de R$500 mil aí em dinheiro, armas e joias. Na casa dele foi encontrada uma granada também. Bem vestido, o jovem de classe média de 21 anos chega ao condomínio de luxo na Zona Sul de São Paulo. Ele se passa por um sobrinho de um morador e consegue entrar no prédio. Antes, ele já havia telefonado para a portaria, se passando pelo próprio dono do apartamento, autorizando a entrada. Lá em cima, arromba a porta do imóvel. Fica 30 minutos e sai com 2 malas cheias de joias, relógios, dólares, euros e uma coleção de armas. O jovem vai embora aparentando tranquilidade. Repare que ele bebe um iogurte que tirou da geladeira do apartamento. Na saída, agradece o porteiro e segue pela rua a pé, puxando as malas. Luiz Henrique dos Santos anda por 4 quarteirões. Depois entra num veículo onde está outro suspeito e foge. Pela placa, a polícia achou o motorista do carro, Adam Vaz, de 20 anos, que foi preso por furto. Com ele estavam as armas levadas do apartamento. Luiz Henrique também foi encontrado e preso. Na casa dele, os policiais apreenderam esta granada de efeito moral. Ela é usada pela polícia para dispersar manifestações. Quando explode, lança estilhaços de plástico que podem causar ferimentos. Ele pode ter utilizado para inibir a ação da polícia ou então inibir a ação das vítimas. Um dos presos contou à polícia que as joias levadas do apartamento foram repassadas aqui nesta rua do centro de São Paulo, conhecida pelo comércio de ouro. O valor das peças, segundo a vítima, girava em torno de R$500 mil, mas foram vendidas aqui por menos de 10% desse valor. Os policiais estiveram na loja, mas não encontraram nada. Mesmo assim, com base nos depoimentos, a dona vai responder a um processo. Daqui a pouco mais notícias aqui no RF com você.
Bom, temos agora mesmo, né? O bebê baleado no colo da mãe no Rio de Janeiro passou por cirurgia e passa bem, viu? Com esse caso, já são 15 crianças baleadas no estado só nesse ano. Foram 2 horas e 10 minutos de aflição para os pais da criança baleada. A cirurgia acabou bem. Uma equipe de médicos e enfermeiros conseguiu retirar a bala que atingiu Kaique, de apenas 6 meses. Ela entrou pelo ombro e se alojou próximo da medula. A cirurgia foi considerada um sucesso. Momentos depois da retirada da bala, o bebê já movimentava os braços e as pernas. Mas será preciso aguardar 48 horas para saber se ele vai ficar ou não com alguma sequela. Ele vai se manter em observação dentro do CTI durante mais ou menos 24, 48 horas. Após essa avaliação, estando tudo bem, ele vai seguir com os cuidados da equipe de neurocirurgia, ortopedia e com pediatra. O bebê estava no colo da mãe quando foi vítima de bala perdida, dentro de uma das escolas mais tradicionais do Rio, no Cosme Velho, na zona sul da cidade. E uma ambulância clonada transportava pacientes há vários meses em Sumaré, no interior de São Paulo. As ambulâncias são praticamente idênticas do lado de fora. Tem a mesma marca e padrão de pintura. O prefixo, que é uma sequência de números que funciona como um RG da viatura, tem apenas um dígito a menos na clonada. As 2 placas são de São Paulo. Semelhanças que chamaram a atenção de um motorista do SAMU que dirigia a ambulância original no centro da cidade. Foi ele quem fez a denúncia para a polícia. A princípio verificou-se que tratava-se do prefixo 1009, o mesmo da ambulância original pertencente ao SAMU. Verificando ainda, nós constatamos que há sinais de adulteração tanto no motor como no chassi dessa ambulância clonada. A ambulância apreendida pertence a uma empresa de São Paulo terceirizada. Ela presta serviços para a Prefeitura de Sumaré, no interior paulista. Segundo um contrato emergencial, a empresa forneceria 2 ambulâncias e receberia por elas R$47 mil ao mês. Na delegacia, técnicos do SAMU apontaram as diferenças entre elas. A original é pintada, a outra tem adesivos no lugar de tinta. A logomarca do governo federal também não corresponde ao ano da ambulância falsificada. Nas prateleiras não havia nenhum equipamento médico obrigatório da UTI móvel. Um laudo do Departamento Técnico de Trânsito diz que há indícios de que o chassi da ambulância também é adulterado, o que deve ser confirmado pela perícia. O motorista e socorristas do SAMU disseram que não sabiam da falsificação. A polícia abriu um inquérito para investigar 3 funcionários da empresa prestadora de serviços. Ninguém foi preso. Brincadeira, um absurdo, né? Daqui a pouco mais notícias aqui no RF com você. Tablet, TV, enfim, uma oftalmologista vai dar dicas sobre o uso correto desses equipamentos. Produção, temos algumas fotos já? Posso mostrar? Posso? Vamos lá então, aquele momento beijo que eu tanto amo aqui no RF com você. Um beijão pro Claudivan, já ligadinho aqui no RF com você, de Caaporã, Paraíba. Super beijo. Edmar de Jaguaré, Espírito Santo. A Ana Célia de Garanhuns, Pernambuco, beijão, ótima quarta-feira, viu? A Maria de Palmas, Tocantins, super beijo pra você também, sua linda. O Wesley de Cipó, Bahia, o Brasil inteiro ligado no RF com você. Quanto amor, quanta felicidade, você pode preparar aí, fazer uma selfie, me mandar, não esquece do seu nome e a cidade, hein? Com esse padrão. Tem que ser assistindo aqui a Rede Família, senão não vale. Vamos ver que o excesso de tecnologia pode afetar os olhos e aumentar o grau de miopia. Alta miopia é quando o problema avança além dos 6 graus, situação em que a doença pode provocar cegueira. Os olhos grandes da Débora já foram a razão de muitas lágrimas. Eu chorava muito, cheguei a pedir para minha mãe que não me levasse à escola mais, eu não queria estudar porque as crianças me zoavam. Isso porque ainda criança ela descobriu que tinha miopia. O jeito foi usar aquele tipo de óculos com lentes grossas, popularmente conhecido como fundo de garrafa. Com 4 anos eu já tinha mais ou menos uns 4, 5 graus de miopia. Mas aos 20, a notícia foi pior. Débora, você tá com 24 graus de miopia. O que você enxergava? Não enxergava absolutamente nada.
Débora estava com alta miopia. Ela ganhou 20 graus em quase 15 anos. O que aconteceu com ela é mais ou menos o que também acontece com o planeta inteiro. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a alta miopia disparou nos últimos anos. Há 20 anos, existiam 136 milhões de pessoas com a doença, 2,2% da população do mundo. Hoje, o número de automíopes dobrou. São 300 milhões de pessoas, 4% da população. A projeção para os próximos 30 anos é assustadora. Em 2050, serão 950 milhões de automíopes, 10% de todas as pessoas do planeta. A miopia é uma doença dos olhos tão comum que todo mundo conhece pessoas míopes e sabem quais são os sintomas. Dificuldade de enxergar de pra longe. Não consegue enxergar de longe, começa a ver embaçada. Alta miopia é quando a miopia avança além dos 6 graus, situação em que a doença pode provocar cegueira. Quando a luz entra no olho, a imagem dos objetos vai ser formada na retina. Quando a pessoa é míope, o olho é mais longo que o normal, o que faz com que os raios de luz foquem muito antes da retina. O resultado é que as imagens que estão mais distantes dos olhos aparecem desfocadas. Em um rápido teste nas ruas de São Paulo, é fácil encontrar pessoas que são míopes. LF, O, D, F, C, T. Ih, já esquece, já não dá não. P, E, Z. É esse daqui? Não dá pra saber se é um D, se é um E. E se você tirar o óculos? Nem enxergo. O único que eu consigo ver é o aqui de cima, E, F, B, D, O, C. Os demais não consigo ver mais nada. Para corrigir a miopia, a solução mais comum é o uso de óculos ou lentes de contato. No Brasil, pelo menos 20 milhões de pessoas têm miopia. Não existem estudos recentes de miopia de grau alto. E assim como acontece no mundo todo, a situação está piorando rapidamente. Mas quais seriam as causas? Computador e celular, eu acho que umas 12 horas, principalmente no videogame, ficavam umas 13 horas por dia. Uma parte da explicação para a alta miopia é a genética, ou seja, a herança que recebemos de nossos pais. Mas a disparada da doença está associada aos hábitos modernos. Um deles já está claro. Tem a ver com o tempo que ficamos na frente de telas próximas, como computadores, celulares e televisão. Chega um momento que a visão, assim, o olho assim por trás começa a doer e a cabeça vai junto também. Aí tem que parar de ver no celular, tem que distanciar do computador, senão começa a doer. Mas existem outras razões. Miopia tem a ver com a falta de capacidade de olhar para longe. Viver em espaços fechados prejudica essa habilidade do olho. Qual foi a última vez que você olhou a 50 metros e ficou 3 minutos tentando ver um detalhe? Sei lá. Sei lá. Dezenas de anos. Ninguém mais faz isso. Os nossos antepassados faziam isso o tempo todo, para descobrir o bicho, né, que vem em cima dele ou o bicho que ele ia caçar. Por outro lado, as técnicas para reduzir os danos aumentaram. Hoje, uma cirurgia pode acabar com o problema de um míope ou reduzir o tamanho do estrago. Eu queria parar de usar óculos mesmo, é incômodo, toda hora embaça, suja, tem que ter um cuidado com óculos. Então eu não consegui usar lente de contato e aí eu fui atrás de ver a cirurgia. Com a intervenção, Marcos passou de 2,75 para 0,75 graus. As cirurgias para miopia, você faz um tipo de intervenção em que você faz a córnea ficar mais plana. Ficando mais plana, ela joga a imagem formada para trás. Como é que você aplana a córnea? Aplicando um laser e como que desbastando a córnea. Só que quando você aplica o laser e desbasta a córnea, ela também fica mais fina.
Por isso que existe um limite de quanto você pode corrigir de miopia com essas cirurgias. Para Marcos, que tinha uma forma leve da doença, o problema foi praticamente solucionado. Liberdade. É liberdade, porque o óculos ele te limita. Mas e para Débora, que você conheceu no início desta reportagem? Ela chegou a ter 24 graus de miopia. Toda vez que minha mãe me levava aos oftalmos, eu mal sentava na cadeira, ou minha mãe, que eles olhavam a ficha, eles falavam, não tem como, não tem jeito. Sua filha é automíope, essa miopia dela, a gente nunca viu uma pessoa com uma miopia tão forte na idade dela. A cirurgia não era recomendada para ela, porque a retina era muito fina. Além disso, Débora também tem ceratocone, uma doença ocular que afeta o formato e a espessura da córnea. Quando Débora teve o primeiro filho, a situação ficou insuportável. Na hora de trocar ele, de confundir, ao invés de pegar um talco, pegar um vidrinho de perfume e jogar nele. Aí meu esposo do lado, não, você tá fazendo errado, não é isso, o que você fez? Eu falei, eu não tô enxergando. Por isso, aos 21 anos, Débora insistiu na cirurgia. Como não podia fazer a correção da córnea com laser, colocou uma lente permanente. Hoje, aos 30 anos, a doença ocular de Débora não estacionou. Ela ainda tem alta miopia, mas bem mais leve. Hoje eu tenho 6,5 e 8 na esquerda, que é a vista que é mais fraca, né? Mais em vista do que eu tinha 24. Mas será que existe uma maneira de minimizar os problemas de visão antes deles evoluírem tanto? Sente com os 2 pés inteiros no chão. Não jogue a cabeça para frente. Mantenha a distância do celular e do tablet. A tela do computador a pelo menos 15 graus para baixo do olho. Franza a testa e tenta piscar. É difícil. É difícil. Olhe para cima e tente piscar. É difícil. Olha para baixo e tenta piscar. É facílimo. Por isso que a tela tem que ficar mais para baixo. Reduza o tempo na frente da TV e do computador. Se não puder, faça intervalos. Eu diria 1 hora. É o tempo suficiente para sair um pouquinho. Ponha as crianças para brincar ao ar livre, com luz natural. Mande a sua criança ficar 2 horas, pelo menos, ao ar livre. Fazer atividades ao ar livre. E o mais importante, tire alguns minutos do dia para olhar para longe. Começou a ter desconforto, pare alguns minutos, olhe para longe, porque não adianta você deixar de olhar na tela e ficar lendo alguma coisa. Olhe para longe. O ser humano foi feito para olhar para longe. Realmente, né? Agora, então, quero receber a oftalmologista Keila Monteiro de Carvalho. Seja muito bem-vinda. Além de médica, também professora da Unicamp em Campinas, né? Muito obrigada, Mariela. É um prazer estar aqui. Podemos esclarecer algumas dúvidas suas, até dos telespectadores, e principalmente é uma honra falar logo depois do professor Newton, que era nosso professor na Unicamp. Verdade, que bacana. Exatamente. Bom, e quem quiser aí mandar qualquer dúvida para a doutora, vamos colocar o WhatsApp na tela também. Além da foto, pode mandar a dúvida. Estamos falando aqui sobre miopia, um problema tão frequente e que realmente, doutora, aumentou aí. A tecnologia vem para nos ajudar, traz benefícios, mas também traz muitos prejuízos, principalmente para a saúde dos olhos, né? Sim, sem dúvida. Essa questão do maior uso de tablets, celulares, mesmo computador, causa mais cansaço ocular. Na miopia especificamente, que é o caso em questão que estamos tratando hoje, a gente sempre indica que principalmente as crianças e adolescentes em época de crescimento, que usem menos os eletrônicos portáteis, principalmente smartphone. O excesso de uso pode ter algum papel nessa progressão da miopia, porque na miopia, como já foi explicado, você já tem os fatores genéticos. O pai e a mãe seus são aqueles. Então, você já tem a sua genética familiar, a tendência a ter miopia. E se, além disso, ainda superajuntar os problemas ambientais, que é o excesso de uso dos smartphones em crianças e adolescentes, há uma progressão maior da miopia, acredita-se nisso.
Doutora, se o pai e a mãe, os dois, ambos, têm miopia, a probabilidade é enorme da criança também ter ou pode não ter? Até pode não ter, porque na miopia, na hipermetropia, no astigmatismo, que são os erros de refração, existe uma herança assim multifatorial, mas tem uma boa probabilidade de que a criança venha a ter miopia à semelhança dos pais ou avós. Aí, além disso, a gente faz essa questão de que eles diminuam o uso de celulares e tablets, que na verdade tem até outras vantagens, né, do uso indevido, inclusive. Aí, se eles diminuírem isso, além disso, precisa melhorar o número de horas que passa ao ar livre. Porque quando a pessoa está ao ar livre, não precisa ser uma exposição direta ao sol, mas ao ar livre. Aumenta, devido ao efeito da luz solar, mesmo ambiental, aumenta a formação de dopamina. E a dopamina, que são os neurotransmissores, vão interferir diminuindo o crescimento do olho, para que o olho não fique tão grande e a miopia não avance tanto. Então, existem os dois mecanismos. Além de diminuir o uso de celular, possibilitar à criança o maior número de horas em atividades externas, que isso vai ajudar. Com certeza, doutora. Vem outros problemas também, além da visão, né? Tem a postura, que a gente pode falar um pouco sobre isso depois, né? A coluna acaba sendo prejudicada também. A saúde do sono. Porque se uma pessoa vai olhar o celular, o tablet ou até mesmo a televisão aí no período noturno, na hora de dormir, acaba atrapalhando o sono também, né? Sem dúvida. Isso já tem sido feito vários estudos a esse respeito e parece que há um papel da luz azul. Esse papel da luz azul em diminuir essa latência do sono. Então é indicado sim que a pessoa vai assistir um pouquinho de televisão antes de dormir, tudo bem, mas 1 hora antes de ir para a cama que já pare, que já diminua o uso do celular ou mesmo de televisão e computador para que facilite essa questão do sono. E vem realmente aumentando os casos aí de miopia em decorrência dessa tecnologia, doutora? Você percebe no consultório isso? O aumento da miopia ocorre no mundo e ela não é decorrente do uso dos eletrônicos. O que é decorrente do uso dos eletrônicos, que aumentou muito, é maior cansaço ocular, mais queixas de que o olho arde, coça, irrita, que aí os pequenos graus já influem, mesmo os pequenos astigmatismos, às vezes precisam ser prescritos, a criança precisa usar. E aumenta a progressão da miopia, que ela vai aumentando da criança e no jovem até 18 anos. Tem um aumento natural, mas com o excesso de uso, esse aumento é maior. Olha, já estão chegando algumas perguntas. Topa responder, doutora Keila? Vamos lá, então. Olha, Elaine de Araripina, Pernambuco. Gostaria de saber se tem algum tipo de lente de contato que possa ser usada no lugar do óculos. Eu tenho 8 graus negativos no olho direito e 3,75 negativo também no esquerdo. Sim, esse é um caso que, teoricamente, é ótimo para usar lentes de contato. Porque você vê, ela tem uma diferença de 5 graus de um olho para outro. Então, nesse caso, no óculos, um vai ver a imagem menor e o outro maior. E aí a lente de contato é muito indicada porque dá um conforto nesse aspecto. No entanto, precisa ser examinada a paciente pelo oftalmologista para ver se o olho aceita a lente de contato, se ela não tem alergias. Nem todos os olhos aceitam, exatamente, doutora. Se ela não tem blefarites crônicas, se ela não tem nenhum problema, um olho seco que impossibilite o uso da lente. Então, o uso da lente de contato, a adaptação, é um ato médico. Ela necessita ser feita pelo oftalmologista, que vai examinar o paciente. Ok, mais uma pergunta agora da Ana Célia de Garanhuns, Pernambuco. Doutora, eu uso óculos, mas meus olhos coçam demais. Tem alguma coisa a ser feita? Geralmente, o óculos pode causar essa irritação, coceira? No caso, não seria o óculos que causa, né? Mas se ela tem esse problema, geralmente é um problema alérgico e realmente necessita ir ao oftalmologista para ser tratado. Sabe-se hoje que o excesso de coçar os olhos prejudica e em crianças, justamente, de novo falando em crianças e adolescentes, que é a fase de crescimento, existe até uma alteração da córnea, que é o ceratocone. Então, se a pessoa tem alguma tendência para ter essa doença, que é uma deformidade da córnea, o coçar crônico dos olhos piora a situação
e o ceratocone passa a evoluir, piora muito. Mais uma pergunta agora vem de Minas Gerais. Gostaria de saber se tem um prazo de descanso para os olhos. Pergunta interessante, principalmente quando a gente usa, né, muito tablet, muito essa tecnologia que a gente está falando na entrevista hoje. Sim, exatamente. Tem até uma regrinha, né, que os oftalmologistas falam que 20 minutos de uso teria que descansar alguns minutos. E isso já, desde que eu entrei na faculdade, o professor de anatomia já explicava para a gente, quando estava já no primeiro ano da faculdade de medicina, que é o seguinte: quando você está lendo muito tempo, ou aí tanto faz se leu no livro, no computador, no tablet, no que seja, quando você está lendo muito tempo, aumenta muito a acomodação. Aí você precisa dar umas paradinhas e olhar para o infinito, como o professor estava explicando. Então, olhar na sala... Admirar a beleza, isso, a olhar natureza. na sala, tudo bem. Mas, na verdade, você precisaria olhar pela janela. Então, 1 minuto que você faça isso, existe o máximo de relaxamento dos olhos. Aí volta para a atividade com menos cansaço. Doutora, faz bem para os olhos e para a mente também, né? Esse descanso, não é mesmo? Agora, mais uma pergunta, a Daiane, também de Minas Gerais. Sinto muita dor na visão esquerda, principalmente com a claridade do celular ou TV, até mesmo a claridade do dia a dia me incomoda. Fui ao oftalmologista e constatou que tem 1,5 grau em uma visão e na outra 2 graus. Quero saber se com o uso de óculos meu problema resolve. Possivelmente diminui, claro, porque o uso do óculos já dá uma visão mais confortável, há um conforto com o uso do óculos. No entanto, talvez fosse necessária uma avaliação mais profunda, que aí no caso são os exames eletrofisiológicos, que são, existem exames até de eletroretinograma, que avaliam a capacidade dos cones e bastonetes de receber a luz. Então, existem algumas doenças genéticas que, como essa capacidade é diminuída, a pessoa tem o que se chama de fotofobia. Então, é uma alteração que você não vai poder ver só no exame. Aí tem exames específicos para isso, que é para avaliar a capacidade dos cones e bastonetes, que são os fotorreceptores, de receber a luz. Havendo essa alteração, existem filtros medicinais chamados, que são colocados nos óculos. Aí de várias cores, depende do tipo de problema. Tem amarelinho, tem âmbar, tem vários tons de marrom, de cinza ou vermelho até. Que aí no próprio óculos é colocado esse filtro medicinal com a finalidade de diminuir a fotofobia. Não sabia, interessante isso. Mas claro, tem que marcar uma consulta com o oftalmologista, não tem jeito, né, doutora? Olha, o assunto está interessante, como eu sei, porque tem muitas perguntas chegando, viu? Agora vem do Ceará, o Ellison. Eu uso óculos direto, só retiro óculos do rosto para tomar banho, dormir ou praticar exercícios. Mas mesmo assim, meu grau vem aumentando. Tem algum motivo específico para isso acontecer, doutora? Exatamente, é o que nós estamos comentando. O aumento é uma tendência já genética. Agora, além disso, existem os fatores ambientais que seria interessante controlar. Diminuir o excesso de atividade para perto, aumentar a atividade para longe, é uma das coisas que podem ser feitas pela pessoa. Doutora, eu tenho uma pergunta agora em relação a crianças. Já aí na fase do parquinho, né, na primeira série, no primeiro ano, como identificar que o filho está realmente com um problema na visão? Porque é uma criança, de repente ela não sabe relatar, ai mamãe, minha visão está embaçada, né? A criança não tem a noção disso. Como identificar? Exatamente. Raramente a criança vai dizer que estou com a visão embaçada e dizer não estou enxergando, porque ele simplesmente se aproxima. Então você vê um dos sintomas, os primeiros são esses. Ele chega muito pertinho da televisão, fica quase encostado, não quer sair dali. Já indica que talvez de longe não esteja vendo bem. Então isso pode ser examinado para verificar. Porque no consultório nós temos exames apropriados até para nenê. Existe um aparelho que já mede o grau de refração portátil. E então o nenezinho que não vai encostar o queixinho naqueles aparelhos, que eles não ficam ali paradinhos, né? Você usa em forma portátil e a gente faz as medições. E tem testinhos também de visão, que a criança responde pelo olhar, são testes de olhar preferencial, né? Então a criança olha para o risquinho ou para o desenho
tem o teste de Cardiff, de Teller. Os pais então tem estar testes atentos. para nenês. E na escola também, de repente, se a criança não está indo bem, não está entendendo, Claro. compreendendo o assunto, né? Porque ela Sem não dúvida. está enxergando na lousa o que a professora está ensinando. Também é outra dica, né? Sem dúvida. Hoje falando sobre a saúde ocular, gente, estamos falando sobre miopia e que o problema se agrava, claro, com a tecnologia, né? Quem em casa, principalmente à noite, na hora de dormir, não dá aquela olhadinha no tablet, no celular, fica assim por muito tempo? Pois bem, doutora Keila está aqui, ela que é médica, professora da Unicamp de Campinas, explicando tudinho pra gente, viu? Faz um mal danado, né, doutora? Sim, sem dúvida. Acho que na hora de dormir não é hora de ficar no celular de novo, né? Não é? Já fez isso bastante durante o dia. E durante o dia tem um limite, né, também, doutora? Já tem o papel da luz azul, na atrapalhação do sono e essa questão de se concentrar muito nos problemas, né? Então, realmente é um momento de relaxar. Doutora, muitas perguntas chegando aqui e tem uma pessoa perguntando se existe uma lente interna. Existe? Sim, essa é uma boa pergunta. Justamente a miopia, quando a pessoa já tem 18 anos ou 20, que ela já estabilizou, não está mais aumentando, ela pode ser operada. Então, hoje em dia, a cirurgia que se faz mais é com laser, que antigamente fazia uns cortes na córnea para aplanar e hoje em dia a gente faz com o laser. Só que existem limites para isso, a gente opera acima de 1 grau e não mais que 8 ou 9, porque depois de 8 ou 9 graus, às vezes a aplanação da córnea tem que ser tão grande, tão intensa, que vai prejudicar a visão. Tira o grau, mas perde qualidade de visão. Aí a pessoa, ao olhar para longe, vai ter formação de halos, então não tem uma visão tão nítida. Então existe um limite que se pode trabalhar com a cirurgia na córnea. Acima desses 9 graus, outra possibilidade seria uma colocação de uma lente intraocular, que aí é feito em cirurgia. Então, coloca-se lente intraocular dentro do olho para corrigir as altas miopias. Tem 2 tipos. Uma que coloca-se sobre o cristalino, só que com o tempo às vezes tem consequências, como por exemplo a catarata, que acontece do cristalino ficar opaco, vai ter que ser operado de novo. E outro tipo de lente, que são mais modernas, que é de câmara anterior. Então, essas lentes são colocadas na frente da íris, por dentro do olho, atrás da córnea. É em ato cirúrgico. São lentes novas, são preços bastante altos e o paciente precisa ter determinadas condições para que isso possa ser feito. Não pode ter câmara estreita, o ângulo tem que ser grande, então tem uma série de exames feitos no consultório para determinar a possibilidade de usar esse tipo de lente interna para correção das altas miopias. Doutora Keila, minha avó dizia assim, ó: come formiga que faz bem para a visão, né? As vovós falam isso, né? E tem um telespectador aqui perguntando se existe algum alimento que faz bem para a visão, para prevenir doenças, e ele cita o ovo cozido. Não sei se tem alguma relação. Na verdade, em relação a alimentos que fazem bem para a visão, não seria especificamente para a miopia, mas para outras alterações mesmo mais degenerativas. Por exemplo, a degeneração de mácula da idade. Recomenda-se o uso de luteína, né, que é uma provitamina A. Então, a luteína é um suplemento dietético que deve ser colocado no indivíduo jovem. Não há razão para o uso, porque o organismo jovem, na alimentação normal, natural, já recebe tudo. Mas a partir de 55, 60 anos de idade, que é quando se inicia a idade senil, considerada medicamente falando, há necessidade de reposição. Então, repõe-se a vitamina D, que todos conhecem, a vitamina A, que aí é a forma de luteína, que é a provitamina A, e usa-se inclusive zinco, cobre e selênio, que são antioxidantes. Então, existem fórmulas que o médico pode prescrever em condições especiais, geralmente na pessoa mais idosa. Isso ajuda. Ou em alimentos também, dá para se comprar, o jovem né, é com alimentos. Sim. E no idoso poderia usar os suplementos para melhorar a recepção da luz pelas células fotorreceptoras. Muito bom. Formiga não, né, doutora? Formiga não. Bom, o Lucas de Sobral, interior de São Paulo, a gente estava falando da cirurgia, ele pergunta se a cirurgia de miopia é segura ou pode levar à cegueira. Exatamente. A cirurgia de miopia ela pode ser feita
quando a pessoa já tem acima de 18 anos, 18, 20, miopia estabilizada e córnea boa. Então, aí que são os exames que são feitos, porque se a córnea for fina, ela não é segura. A córnea poderá deformar. Então, existem limites de espessura de córnea e é estudada a biomecânica da córnea. Existem exames que você estuda a superfície anterior e a superfície posterior da córnea. Então, com esses exames, a gente determina se não há essa tendência de haver uma deformação depois de anos. Doutora, daqui a pouco a gente responde outras perguntas aqui. Gente, não sei se vai dar tempo, mas daqui a pouco eu vou passar também o site da doutora. Deve ter algum contato lá, se você quiser entrar em contato também, né, doutora? Porque a gente não vai conseguir responder tudo aqui. Bom, e temos mais uma pergunta agora da Elizabeth de Sinop, Mato Grosso. Uso lentes e o médico falou que não posso mais aumentar o grau. Me sugeriu, então, colocar a lente permanente. Confere isso, é bacana, é indicado? Essa colocação dessa lente permanente, talvez ela esteja se referindo àquela lente interna com cirurgia. Aí, justamente, o médico vai conseguir examinar e saber se ela não tem nenhum problema de retina, não tem nenhuma outra condição associada, se há possibilidade de fazer cirurgicamente. Ok, mais uma pergunta, a Tânia de São Paulo. Minha filha tem 11 anos e tem 3 graus de miopia em cada olho. Pode ser considerado um caso grave, doutora? 3 graus de miopia não é. Ela é uma miopia de leve para moderada, né? Se ela já tem 11 anos, que aumente um pouquinho, nunca vai ser uma alta miopia depois dos 18. É uma miopia comum considerada. Agora uma pergunta, doutora. O Ed, subiu a conversa aqui, o Ed de Ferraz, Rio de Janeiro. É preocupante comprar lentes de contato ou óculos no camelódromo? Olha, o óculos... Eu tenho que fazer essa pergunta assim, doutora, até como orientação também para quem compra, né? Os oftalmologistas, é claro que a prescrição do óculos ela é um ato médico. O médico examina o olho da pessoa e vai dar a refração adequada. Existe um pequeno caso quando a pessoa não tem óculos nenhum para longe, não precisa, não tem astigmatismo, hipermetropia, miopia, nada. Só a vista cansada da idade. Se ele já foi examinado, ele já sabe que os olhos dele são normais, foi no médico, foi prescrito o grau, por exemplo, 1,5 em cada olho, só de aumento, até pode comprar. Não há problema, porque ele já examinou, ele tem certeza de que ele não tem nada mais nos olhos, é só isso, ok. Agora, mas lente tem que de passar contato, pelo oftalmologista, não tem jeito, como né? Que ele vai diagnosticar? Não pode passar lá no camelódromo, pegar... Experimentar. Tô enxergando bem agora, então vou comprar esse. Quanto custa? Às vezes as pessoas compram um óculos desse para ter um a mais, né? Deixa no carro, se esqueceu, uma coisa desse tipo. E faz um óculos normal na ótica, mais certa, lente, com garantia, que é para ele ler o tempo maior. Agora, lente de contato é absurdo, né? Porque ela é encostada no olho. Aí é absurdo mesmo, tem realmente que ir ao médico. Mais uma pergunta, Ana Cláudia de Porto Franco, Maranhão. A minha filha de 4 anos foi diagnosticada com subluxação cristalina, é isso mesmo, doutora? Há pouco menos de um mês, que é o desvio do cristalino, com 17 graus em um olho e 15 no outro. E ainda tem catarata no olho direito. O doutor, então, suspeita que seja síndrome genética, síndrome de Marfan, é isso? Exatamente, é uma síndrome genética que o cristalino, que é a lente do olho, fica deslocado. Então, a pessoa tem vários tipos de alterações, necessita cuidados médicos. Cada caso, um caso, e ela até pergunta se, de repente, ela precisa realmente de uma cirurgia. Evidentemente, se tem a catarata, são cirurgias já mais complexas, que é mesmo do escopo do oftalmologista. Agora, mais uma pergunta da... ela não colocou. Gente, sempre manda o seu nome e a cidade para facilitar até aqui na hora de fazer a pergunta. Tem um caroço pequeno no meu olho e coça muito. Devo passar por um oftalmologista? Sempre, né, doutora? Se a gente sente algum problema, né, alguma diferença aí no corpo, a gente precisa sim passar, né, doutora?
Geralmente dá carocinho no olho, na visão, por quê? É aqueles terçóis internos, é uma infecção. Vai precisar ir ao médico, saber se só passa a medicação local ou se precisa tomar, inclusive via oral. Ok. Doutora, mudando um pouquinho de assunto, já falamos aí do uso do tablet celular que prejudica, então, a visão, mas prejudica também a postura da pessoa, né? Dependendo da forma como ela olha o celular, principalmente. Nós temos uma imagem que eu achei muito interessante e a doutora até pode falar. Olha só, gente. A primeira imagem, com um pouquinho só de curvatura, como se tivesse 6 quilos sobre a coluna, olhando daquela forma. Aí, você vai vendo, ó, na segunda imagem, 12 quilos. Vai aumentando, né, conforme a pessoa vai deixando o pescoço mais pra frente, né, doutora? Na última imagem, como se você tivesse 27 quilos, o peso de uma criança aí sobre a sua coluna. É preocupante isso, né? Exatamente, principalmente para quem fica muitas horas. No caso, seria ali está usando ou o tablet ou um notebook, né? Então, isso é muito importante, essa questão da ergonomia e da postura correta. Para a leitura ser confortável, geralmente a gente deve olhar um pouquinho para baixo. Então, você precisa pelo menos 20 graus. Quem lê assim muito reto, também tem mais dificuldade na convergência. Tem que ler um pouquinho para baixo. Mas se abaixar muito, ou se a pessoa não está usando óculos e precisaria, tiver que encostar muito, imagine, fazendo uma postura desse tipo. Aí fica com esse tipo de problema de coluna, sem dúvida. Não a tem gente coluna recomenda que mantenha a coluna ereta e a tela do computador, no caso, um pouquinho mais baixa que os olhos, porque vai facilitar, inclusive, o ato de piscar. Porque quando a gente está prestando muita atenção no computador, você pisca menos, sem querer. E aí o olho vai ressecando. E quando ele está um pouquinho abaixado, a pálpebra tem um piscar mais rápido, favorece e ajuda bastante nessa questão do cansaço ocular. Aliás, é um assunto aí, é um tema para um assunto para outro dia também. Sim, sem dúvida. Estamos encerrando. Deixa o site da doutora para quem quiser entrar em contato no site www.keilamonteiro.com. Tem mais informações educativas para você entrar, né? Sem dúvida. Ver textos, ver matérias, né, doutora? E temos uma pergunta aqui que eu gostaria até de fechar e concluir com isso, falando sobre o uso de colírio. Colírio a gente consegue comprar aí com muita facilidade, né? Mas não dá para fazer o uso aí de qualquer forma, né, doutora? Sem dúvida, os colírios são medicações. Todos os colírios, mesmo os lubrificantes. Os lubrificantes têm de vários tipos, tem com vários tipos de componentes, então ele deve ser prescrito pelo médico, porque todos eles são medicações, são remédios. Doutora, seja sempre bem-vinda aqui, viu? Muito bom recebê-la. Obrigada pela oportunidade, quando precisar, inclusive em relação a outros temas que você falou de site, a gente tem na Unicamp um site específico para deficientes visuais, que aí são de auxílios ópticos. Se colocar no Google, inclusive, auxílios ópticos, você já logo vê o endereço eletrônico, que aí é um site educativo, ele é um tutorial, mas para a questão dos deficientes visuais. Bacana. Um outro assunto que pode ser abordado aqui. Sem dúvida. Ok? Muito obrigada e boa tarde. Obrigada. Uma nova pesquisa revela que algumas substâncias do leite materno agem como generais no combate a doenças causadas por vírus e bactérias. A descoberta confirmou que todo o sacrifício da Franciele para amamentar a Laura com leite materno está valendo a pena. Ela não deixou de dar o peito nem quando a filha foi internada na UTI com bronquiolite aos 2 meses. Lá, quando chegou, eles falaram que eu não ia conseguir amamentar, que era melhor eu não amamentar porque ela estava muito cansada, né? Porque a bronquiolite dá esse cansaço. Aí eu lembro que a médica saiu do quarto e ela estava chorando muito. Aí eu peguei o oxigênio, botei pertinho assim do nariz dela. Disse, não, filha, vem mamar. Aí eu pus ela pra mamar e ela mamou com oxigênio. Aí a médica chegou pra me dar bronca. Aí ela respirou fundo e ela falou assim, é o que acalma ela, né? Eu falei assim, é o que acalma. A filha superou a doença causada por um vírus sem sequelas respiratórias. O leite tem propriedades maravilhosas pro bebê, inclusive imunológicas, né? Então, pra ela, com certeza,
foi essencial. Ela pretende fazer com a Laura o mesmo que fez com o Henrique, que mamou até os 9 meses. Hoje em dia, o meu filho mais velho, o Henrique, vai fazer 4 anos, mas a gente já sente também o quanto a imunidade dele é boa. Às vezes pega um resfriadinho, vai virar uma gripe. Não vira. Henrique e Laura estão protegidos por células linfóides inatas, também chamadas ILC, na sigla em inglês. Elas agem como se fossem generais no sistema imunológico. Dão a ordem para que células maiores, os macrófagos, ataquem bactérias, vírus e tecidos mortos, e assim protejam o organismo de infecções provocadas pelos invasores. As células que ajudam o sistema de defesa dos bebês foram identificadas no leite de mães norte-americanas. A descoberta, publicada em artigo de uma revista especializada em pediatria, foi de pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade Augusta, no estado da Geórgia, Estados Unidos. A gente sempre soube que o leite materno estimula o sistema imunológico da criança, mas a gente não sabe exatamente o mecanismo, como isso funciona. A descoberta só reforça a recomendação para que os bebês passem a tomar o leite das mães logo nas primeiras horas de vida. Porque esse bebê acabou de nascer de um ambiente completamente estéril, onde ele não tinha contato com micro-organismos, e ele vai passar a ter contato com todo um mundo que já deixou de ser estéril. Então, quanto antes a gente puder ajudar essa criança a desenvolver todo o sistema imunológico para combater as doenças que estão aí no nosso ar, que fazem parte do mundo, esse bebê já vai estar mais protegido. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a amamentação nos 2 primeiros anos pode salvar a vida de 820 mil crianças com menos de 5 anos. O leite materno protege o organismo do bebê contra desnutrição e infecções gastrointestinais, reduz infecções respiratórias e de ouvido, ajuda a combater alergias e também diminui a propensão ao excesso de peso e obesidade na infância e adolescência. Além dos benefícios nutricionais, o leite materno também contribui para o desenvolvimento de funções motoras nos bebês. O movimento que o bebê faz durante a amamentação, durante o ato de sugar o seio materno, faz todo um trabalho muscular no rosto do bebê, que ele consegue fazer um desenvolvimento muscular diferente de quando ele faz a sucção em outros bicos. A enfermeira obstetra procura orientar as mães sobre essas propriedades do leite materno desde a gravidez neste hospital da Zona Sul de São Paulo. Mas por maiores que sejam as recomendações, não é fácil manter a amamentação no longo prazo. É um exercício diário que exige dedicação e paciência das mães. A Franciele que o diga. O início da amamentação do filho mais velho é a prova de que a insistência é fundamental. Quando ele saiu do hospital, o leite ainda não tinha descido. E eu cheguei em casa e ele teve muita dificuldade de pegar no seio, porque na maternidade havia dado para ele uma mamadeira, né? Fui dando o leite, tirando o meu leite para que o leite não secasse, dando para ele na colher, no copinho. E todos os dias colocava ele no seio para tentar que ele pegasse o seio. Demorou 15 dias, exatos 15 dias depois que ele nasceu, mas um belo dia ele pegou e mamou até os 9 meses de idade. Com a filha de 4 meses, ela enfrentou mais problemas. Tive candidíase mamária com a Laura. Então ela teve sapinho, né? O nome mais comum que é o sapinho, né? E passou pro seio, que acabou acarretando numa candidíase mamária. E a candidíase mamária é uma dor muito insuportável. É muito horrível. É como se fosse uma gilete cortando, assim. Nesse período, era para eu ter desistido. Não vou querer mais, né? Tá doendo, não quero mais. Mas Franciele foi guerreira. Em vez de desistir, foi atrás de um tratamento e depois compartilhou a experiência nas redes sociais para ajudar outras mães. Muitas mulheres não sabem que isso acontece, né? Às vezes tem essa dor e acha que é uma dor porque está amamentando e ponto final, e deixa de amamentar por isso. Hoje, vendo a Laura assim, forte e esperta, ela percebe que a recompensa supera e muito a dor que sentiu nos momentos mais difíceis e tem a certeza de que faria tudo outra vez pela saúde dos filhos. A amamentação é uma das coisas mais deliciosas da maternidade. Pode ser difícil no começo, pode ser difícil durante algum período, né? Ter alguma fase que seja um pouco mais complicada, mas se você persistir, se você tiver paciência, tiver a consciência de que a amamentação é importante para a saúde do seu filho,
você não vai desistir. Do RF com você, você mandou sua selfie. Uma pena, a produção falou, Marielle, deu por hoje, não dá mais tempo, mas amanhã eu inicio, promessa é dívida, o RF com você, mostrando a sua selfie, que eu tanto amo, né? Super beijo e até amanhã, se Deus quiser.